Olá pessoal, aqui é o Vitor e se você gosta de Star Wars, gosta de cultura pop, você vai sair daqui desse vídeo com a cabeça explodindo. O Arthur, que escreveu o roteiro desse vídeo aqui, conseguiu me convencer com todas as palavras de que a filosofia Jedi pertencente à obra tem tudo a ver com o empreendedorismo. Eu mesmo vou começar a implementar alguns ensinamentos do mestre Yoda aqui nos meus negócios. No passado, eu já tinha visto gente tentando fazer um paralelo entre as duas coisas, e o pessoal era muito infeliz, normalmente eu achava a forçação de barra demais. E de fato, se você for procurar aqui na internet, talvez essas pessoas não fossem estudantes de empreendedorismo, talvez não conhecessem o que é empreender, mas depois de um tempo, olhando aqui a filosofia Jedi, dá para perceber facilmente de que você pode implementar muitas coisas nos seus negócios. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, aperte aqui no sininho para receber as notificações. A partir de agora eu vou começar a mandar esse tipo de vídeo para você, onde você pode aprender empreendedorismo, utilizando coisas do dia a dia, utilizando cultura pop, coisas mais legais de aprender. Inclusive eu vou trazer aqui alguns autores de verdade que chancelam o que o mestre Yoda fala e outros personagens têm para ensinar em Star Wars. Mestre Luke. Só para deixar todo mundo alinhado, Star Wars é uma das franquias mais importantes de todos os tempos, tem encantado pessoas desde 1977, quando George Lucas lançou o primeiro filme. A história do primeiro filme em si já é uma mega história de empreendedorismo, onde George Lucas acreditava no projeto, ele tirou do bolso boa parte da grana, ele conseguiu convencer uma galera a fazer o projeto e hoje é um baita de um sucesso. When I took over the licensing, I simply said, I'm going to be able to make t-shirts, I'm going to be able to make posters, and I'm going to be able to sell this movie, even though the studio won't. So I managed to get control of pretty much everything that was left over that the studio didn't really care about. George was enormously far-sighted, and the studio wasn't because they didn't know that the world was changing. George did know the world was changing. I mean, he changed it. Dentro da história de Star Wars existe a doutrina dos Jedi. Tem várias doutrinas lá dentro. O George Lucas ele se inspira muito no mundo real. Você percebe uma curiosidade aqui? O capacete do Darth Vader parece muito um capacete de um samurai. E sim, a filosofia Jedi é inspirada na filosofia real. Você tem mestre, tem discípulo e tem uns ensinamentos bem interessantes que também são inspirados em várias outras filosofias. E são nesses ensinamentos que a gente vai focar aqui nesse vídeo. Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Primeiro ensinamento: faça ou não faça. Tentativa não há. Só pela forma de falar você já sabe que quem citou essa frase foi o mestre Yoda no segundo episódio da primeira trilogia, O Império Contra-Ataca. Para a maioria das pessoas, inclusive, o melhor filme de toda a franquia. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há. O que é que isso tem a ver com empreendedorismo? Pense no mindset. Se você diz que você vai tentar fazer alguma coisa, você vai com o mindset de que talvez não dê certo. Se você foi lá, fez e não deu certo, está tudo bem. Se você vai fazer alguma coisa, você vai determinado a realizar algo. Na minha experiência, eu já visitei empresas que deram certo e empresas que deram errado. Na maioria das vezes, quando a situação é muito parecida, por exemplo, o dono da empresa tem a mesma formação, as pessoas que trabalham são muito parecidas, da empresa que deu certo para a empresa que deu errado, na maioria das vezes a diferença é só o mindset, é a mentalidade. Então quando você diz que vou tentar fazer alguma coisa, você já vai com uma preguiça, você já vai talvez com uma vontade até de que não dê certo. E quando você vai fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, você vai determinado. Você vai com toda a vontade de resolver o problema, mesmo que você falhe. Falhar, não há problema em falhar, mas você fez o máximo possível para resolver o problema. Quando você diz que vai tentar fazer alguma coisa, você não vai dar o máximo possível, você vai só tentar. E quando você diz que vai fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, você vai com toda a determinação possível e você vai colocar a sua alma naquele projeto, naquele negócio. Então, quando você diz que vai tentar ir segunda-feira na academia, você vai tentar procurar um cliente, você vai com um mindset muito mais fraco. Quando você diz que vai fazer alguma coisa, você vai com um mindset mais forte. E eu, pelo que eu conheço, quando tem duas empresas muito parecidas, quando tem dois CEOs muito parecidos, na maioria das vezes, o fracasso vem só do mindset. Eu não acredito.
E por isso fracassa. Segundo ensinamento: o seu foco determina a sua realidade, do mestre Qui-Gon Jinn no primeiro filme da trilogia prequel, A Ameaça Fantasma. Lembre-se sempre. Seu enfoque será sua realidade. Fique perto de mim e estará salvo. O que isso tem a ver com o empreendedorismo? Vou citar outros dois autores de verdade que falam coisas parecidas. Vou citar primeiro aqui o Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que você é aquilo que você estuda. A maioria das pessoas fala que você é aquilo que você come. Mas eu acredito mais no Kiyosaki, que você é aquilo que você estuda. Se você focar em resolver um problema, focar em ser bom em alguma coisa, focar no seu treinamento, focar em ser bom naquilo que você quer ser bom. No caso aqui, eu, por exemplo, eu quero ser bom em empreendedorismo, quero ser um bom empreendedor. Eu estudo isso o tempo todo. Como os Jedi vivem da filosofia Jedi. Eles não fogem nem um pouquinho. Se eles fogem um pouquinho, eles vão para o lado obscuro da força, né? O lado escuro da força, o Dark Side of the Force. Como funciona a filosofia Jedi nesse caso? O foco no treinamento, o foco em resolver o problema. Aqui nesse caso, com o mestre Kiyosaki, o mestre real, na realidade, ele diz que você é aquilo que você estuda. O segundo mestre que eu vou citar aqui é o Kahneman, também vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Ele diz que tudo aquilo que você vê é tudo que há. É mais um autor. E quando você está num ambiente onde as coisas são de verdade, as coisas são o seu trabalho, as coisas são o seu foco, é tudo que há, é aquilo. Às vezes você até esquece as coisas de fora. Porque você tem que estar concentrado naquilo que você faz. Tem hora que isso é bom porque você está focado e tem hora que às vezes é ruim porque você perde o olhar. Isso acontece no Star Wars também. Tem hora que o Jedi está tão focado naquilo que ele está fazendo que ele não percebe o mal aparecer ali debaixo do nariz dele. Então é algo que os próprios Jedi eles têm um problema dentro da franquia. Porque quando você às vezes está muito focado, você perde a noção do que está acontecendo por fora. Então, da minha opinião aqui, da minha experiência, isso é muito bom no empreendedorismo. Só que dentro do próprio universo do Star Wars, você tem que parar alguma hora também, às vezes, para enxergar o problema do lado de fora. Aí você pensa um pouco fora da caixa. Isso, misturando aqui os ensinamentos do filme e os ensinamentos da vida real, pode ser muito bom para você. Terceiro ensinamento: confie nos seus instintos. Desta vez, deixe de lado o raciocínio e haja pelo instinto. Uma vez eu vi um investidor americano citando o Shark Tank. Ele estava fazendo uma crítica. Para quem não conhece o Shark Tank, ele é um programa de televisão onde empreendedores vão mostrar as suas ideias para investidores. E tinha um terceiro investidor de fora criticando o programa. E o ponto dele era muito interessante. Porque ele dizia que a maioria das pessoas já catava o que o investidor da bancada falava sobre o negócio de quem estava apresentando. Só que ele dizia que a pessoa que mais entende do próprio negócio é ela mesma. Então, se você tem um negócio, a pessoa que entende mais sobre o seu negócio é você mesmo, você mesma. Entenda que o seu feeling para o negócio, o seu sentimento para o negócio, ele é melhor do que qualquer um, porque você está dentro do negócio, você entende o mercado. Se você enxergou uma oportunidade e você acha que aquilo pode dar certo, o seu feeling pode ser mais importante do que até as próprias estatísticas. Claro que você vai se apoiar a dados, você vai se apoiar na opinião de outras pessoas que são especialistas talvez na área, mas se você perceber que você pode ser alguém de sucesso naquele negócio, que você talvez até contra as estatísticas ou contra as pessoas que se dizem especialistas você pode dar certo, você tem que seguir o seu feeling. O próprio George Lucas, ao lançar o Star Wars na época, onde nenhum filme de Guerra nas Estrelas, nenhum filme de ficção científica estava sendo lançado, porque o pessoal não estava muito contente com esse tipo de assunto na época, o pessoal achava que não ia dar certo esse tipo de assunto, ele foi lá e foi um maior sucesso, porque ele seguiu o sentimento dele. Ele foi contra as estatísticas, ele foi contra a opinião das pessoas que se diziam especialistas na época. Então, quando você segue essa doutrina, você segue a doutrina de seguir os seus sentimentos, você pode dar certo. Claro que o sentimento ele tem que vir acompanhado de dados, ele tem que vir acompanhado de estudos. Mas se você detectar que quem se sente especialista não está falando o certo, você pode ir lá e você pode acabar dominando o mercado inteiro com esse tipo de pensamento. Ter uma franquia tão grande é muito legal porque você consegue desenvolver os personagens ao longo das obras. E certamente alguns personagens podem estar passando por algo que você também é passivo de passar, que é o excesso de orgulho. Se você deu certo, especialmente tratando da última situação que eu falei, que é quando você está falando o contrário que todo mundo está falando,
e mesmo assim tá todo mundo errado e você conseguiu mostrar que você tem ali a razão, você pode ter um pouco de orgulho, você pode sentir de que sabe mais do que todo mundo. E isso pode cegar as pessoas, isso pode te trazer problema. A frase aqui em questão do vídeo é o dobro do orgulho, o dobro da queda. Do inglês, twice the pride, double the fall. Dita pelo Count Duco em inglês, mas no português o pessoal chama de Conde Ducan, que é para não ficar Conde Duco e ficar meio ruim mesmo no português. Tem uma história engraçada por trás disso, a gente pode citar isso uma outra hora. Meus poderes duplicaram desde a última vez que nos encontramos, Conde. O dobro do orgulho, o dobro da queda. Só que esse personagem fala para um outro personagem que se acha muito poderoso, que se acha que conseguiu superar todos os poderes dos inimigos dele. E ele realmente, nesse filme, ele perde tudo. No final, ele pode até ter a galáxia nas mãos, mas ele perde a esposa, ele perde ali os filhos paralelamente, né? Na verdade, ele não perde os filhos, mas ele acha que perde. Ele perde um monte de coisa, ele perde os seus amigos, perde o respeito que ele tinha. E o dobro do orgulho é o dobro da queda, no caso. Isso pode acontecer com você. Às vezes você tem excesso de confiança, você acha que está tudo certo, só porque você deu certo a primeira vez, não significa que você vai dar certo uma segunda. Tem aqui um economista que chama Leonardo Gianotti, ele diz que existe uma linha tênue entre a teimosia e a resiliência. Você acha que você está sendo resiliente, você acha que você está sendo ali uma pessoa diferente das outras, mas você está sendo só teimoso, está sendo só teimosa. Você está batendo em alguma coisa que nunca vai dar certo, só porque você acha que você deu certo a primeira vez, está dando certo agora, vai dar sempre certo. Então tome muito cuidado com o excesso de confiança, tome muito cuidado com o excesso de orgulho. Esse é um ensinamento que, quando eu assisti o filme lá no início, eu não tinha noção do quão ele era importante e hoje eu levo para o resto da vida. Suas habilidades deixaram ele arrogante. Uma falha cada vez mais comum entre os Jedi. Confiantes demais eles estão. Até os mais velhos e os mais experientes. E o último ensinamento, para mim o mais legal de todos, o melhor professor, o fracasso é. De novo, dito pelo mestre Yoda, só pelo formato da frase você já sabe que foi ele que falou. E essa frase foi dita no segundo filme da trilogia sequel, Os Últimos Jedi. Sim, falha mais do que tudo. A maior professora, a falha é. Perceba que você colocando essa frase no mundo real, ela faz todo sentido. Eu vou citar aqui dois autores do mundo real, Steve Blank e Eric Ries. Eles são autores de startups. Startup, para você que não conhece, são tipos de empresa que crescem muito rápido. Estou falando aqui de empresas que era o Google, quando começou era uma startup, o Facebook começou quando era uma startup. Todas essas empresas de tecnologia, basicamente, que você usa no celular, inclusive o YouTube, que você está vendo aqui, já foi uma startup um dia. E por que as startups dão certo? Porque elas crescem muito, porque elas usam esse tipo de metodologia. Elas trabalham para testar o mercado. Você faz alguma coisa para testar, para saber se a sua hipótese está certa, e se ela der certo, beleza. Se der errado, maravilha também, porque você aprendeu como não fazer. É exatamente isso que é o erro, isso que é o fracasso. Você faz, se você errou, você não precisa ficar triste, não precisa ficar mal, você simplesmente sabe uma nova forma de não fazer. Eu acho, inclusive, que o fracasso ele é o melhor professor mesmo, porque quando você vence, quando você acerta, você talvez até deu sorte. Mas se você errou muitas vezes, você sabe todas as formas de não fazer e você vai caminhando para o caminho certo. Uma coisa bem legal sobre Star Wars, que apesar de ser uma história fantasiosa, tem muito reflexo na vida real. Dentro da história, as coisas vão mudando também. Lá no início, você percebe que as pessoas eram ligadas à metodologia, à ordem Jedi, a todo aquele dogma específico. E lá para o final, até o mestre Yoda, que fala esse tipo de coisa aqui, ele manda até deixar queimar os livros. Ah, deixa queimar, esquece esse negócio aí, desapega. Por quê? Porque as coisas mudam. Então, quando você desapega do modelo tradicional, quando você realmente não tem vergonha, não tem medo de errar, você consegue avançar cada vez mais. Porque quando você erra, você arrisca. E quem arrisca tem uma chance maior às vezes, porque quando você arrisca, você aprende com os seus erros. Então, inclusive, quando eu estudei nos Estados Unidos, a primeira lição que passaram para mim sobre inovação era essa: você não deve punir os erros, porque os erros são ali o fomento para você começar a acertar.
E se você começar a punir os erros das pessoas, as pessoas vão ter medo de testar coisas novas, as pessoas vão ter medo de sair da caixinha, vão ter medo de colocar algo novo na sua empresa. Então você não deve punir o erro e você deve aprender com os seus erros. O fracasso é o melhor professor, como dizia Mestre Yoda. Nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres. Eu adorei fazer esse vídeo aqui, despertou muito da minha nerdice. Acho que a gente pode compartilhar bem mais coisas aqui sobre cultura pop. Eu adoro esse tipo de assunto. Vou até me sentir mais incentivado e assistir mais séries, mais filmes para trazer mais conteúdo para você. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Coloca aqui nos comentários, dando dicas novas de novos vídeos para a gente fazer sobre Star Wars, talvez sobre videogame, talvez sobre outras coisas da cultura pop. Então se inscreva, aperte no sininho, siga a gente no Instagram, coloca aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.